Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou a Rosimeire e vou estar na disciplina de Associativismo e Cooperativismo com vocês. O objetivo principal dessa disciplina é orientar o futuro profissional sobre seu papel como agente de intervenção socioeconômico na realidade das empresas do primeiro, segundo e terceiro setor do país, especialmente através do associativismo. Na videoaula anterior, nós aprendemos sobre os tipos de organização e o planejamento do dia a dia de uma associação. Agora, na videoaula de hoje, nós vamos conhecer o processo de criação de uma associação, assim como fazer uma reflexão a respeito do valor da cooperação e a economia solidária para a geração de trabalho e renda. Pois bem, o roteiro de criação de uma associação, nós podemos dizer que a sensibilização é o primeiro passo ou a primeira fase para a criação de uma associação. Esta fase, ela está relacionada com a identificação de interesses e necessidades comuns das pessoas, com a identificação justamente dessas pessoas que podem se envolver e com a apresentação e o reconhecimento das condições e oportunidades do trabalho em cooperação. Isso significa que nesta etapa é importantíssimo o envolvimento das pessoas, principalmente pessoas envolvidas que elas estejam com o maior número possível de informações sobre o tema, ou seja, a criação de uma associação. A sua legislação, o seu funcionamento, os direitos, os deveres dos associados, os limites e responsabilidades dos associados. É também neste processo de sensibilização que é necessário fazer palestras de sensibilização. Como o nome já sugere, o objetivo dessa palestra é o de sensibilizar as pessoas para o tema, já com o grupo reunido, a partir da tarefa anterior. Esse é o momento de aprofundar a discussão sobre a associação, sobre as necessidades, sobre os problemas que existem e de que forma a associação ela poderá trabalhar essas situações. Então, principalmente, essas palestras de sensibilização, elas têm que ser voltadas principalmente para os aspectos relativos à responsabilidade de cada pessoa no processo e a necessidade de se imprimir um caráter empresarial e transparente na gestão da associação. É importante, neste processo também, realizar algumas consultas prévias, para evitar conflitos de interesse e de condições que impossibilitam o registro da associação ou da participação de seus membros na diretoria ou no conselho fiscal. Então, são algumas das sugestões de consulta prévia, nós iremos ver a seguir. Mas, após a apresentação dos resultados da etapa, que é a sensibilização, a questão das palestras, caso o trabalho ele tenha transcorrido conforme o acordado na fase anterior, então o grupo ele terá levantado informações importantes para decidir se a organização ou não ela deve ser criada. Então, terá consigo esses associados ou esses membros ou os possíveis membros, eles terão conseguido informações para isso sobre a documentação, a tramitação legal, justamente para constituí-la e principalmente feito um estudo de viabilidade econômica. Essa viabilidade econômica ela vai servir para verificar se esta associação ela tem condições de permanecer
naquele local, naquela região. Verificar quais são as variáveis internas e as variáveis externas que impactam de forma direcionada, prejudicando assim o desenvolvimento desta associação. Bem, então, dentre as consultas prévias, tem onde é interessante consultar a respeito dessa situação. Consulta aos órgãos governamentais ou de competências, no caso prefeituras. Essa consulta é para verificar a disponibilidade do local da sede e sobre a possibilidade e condições de funcionamento naquele local. Outra consulta é no registro civil de pessoas jurídicas, para verificar se já existe outras associações com nomes idênticos ao que a associação ou aquele membro quer colocar e que possa resultar em confusão, necessitando alterar a identificação da associação. Bem, além disso, verificar a questão de impedimentos legais entre os associados junto à Receita Federal que impossibilitem a sua participação no Conselho de Administração ou no Conselho Fiscal da associação. Após consulta prévia, é necessário elaborar também um estatuto. É aquele que vai ser pautado nas ações e nos objetivos que a associação ela vai trazer para os seus associados. Então, o estatuto ele vai conter todas as informações sobre os associados e seus sócios. Entre eles, por exemplo, os direitos, os deveres, as formas de funcionamento e de atuação. Por essa razão, é que o estatuto ele deve ser bem escrito, ele deve ser discutido e acordado entre os sócios, além de atender à legislação vigente. Aqui também ressalta-se a importância de discutir todos os itens do estatuto antes de sua aprovação sobre a forma final. Então, o estatuto, de modo geral, ele é um documento oficial que contém todas as descrições, regras e condições para o funcionamento da associação. É o estatuto que irá regular todas as intenções e as atividades da associação. O estatuto social, após a sua aprovação na reunião de fundação da associação, ele deve ser registrado e cumprido pelos membros, sendo, além de um documento formal, um termo de responsabilidade e de cooperação entre os associados. Então, não basta apenas elaborar o estatuto, ele precisa também ser registrado. Bem, alguns pontos são essenciais para a criação do estatuto. Pontos essenciais que devem estar claramente definidos e descritos no estatuto social, sob pena de nulidade do registro, como, por exemplo, a denominação, os fins e a sede da associação. Então, onde será a sede? Qual é o objetivo da associação? Qual o nome, qual a razão social essa associação terá? Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, quando é que é necessário admitir, quais são os processos de demissão e de que forma os associados eles podem não mais participar como membro da associação ou, dependendo ali dos critérios, ele não, vamos supor que ele não está seguindo, de que forma os membros eles podem também excluir estes associados. Outro ponto essencial que deve estar claramente definido e descrito no estatuto da associação são os direitos e deveres dos associados. Quais são os direitos que eles têm em relação à associação e quais são os deveres que eles devem praticar
Então, além disso, as fontes de recursos para a sua manutenção, de onde sairá o capital que irá movimentar a associação? Qual é a taxa que os associados vão pagar? Quais são as doações? De que forma elas vão acontecer? E o modelo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. De que forma vai ser desenhado a estrutura da organização, que vai definir a hierarquização e as funções de cada setor. Além disso, outro ponto essencial, ou outros pontos essenciais que devem estar definidos no estatuto, está relacionado às condições para alteração das disposições estatutárias e para a sua dissolução. E, por fim, a forma de gestão administrativa e a de aprovação das respectivas contas. Pois bem, destaca-se ainda outros itens importantes e que devem estar definidos também no estatuto, como, por exemplo, o endereço completo, podendo também ele ser provisório, o tempo de duração da associação, que geralmente é um tempo indeterminado, os objetivos, as responsabilidades dos associados, o patrimônio, a estrutura da associação, que deve ser aprovado em Assembleia Geral. Além disso, quem são aí as diretorias, quem vai fazer parte do Conselho Fiscal, da contabilidade, como que as finanças elas vão ser registradas, E assim também a possibilidade e condições da reforma do estatuto e também de outras disposições gerais e da ata da Assembleia Geral da Constituição da Associação. Além disso, as competências também devem estar bem descritas no Estatuto das Associações e o modo de funcionamento dos órgãos da administração e de deliberação e de regulação. Tudo isso deve estar bem definido, bem descrito de forma clara dentro do Estatuto Social das Associações. Bem, então, após essa realização da questão do estatuto, bem definido o estatuto, agora é o momento da constituição da associação. A criação da associação, ela acontece no ato de constituição ou de fundação. Esse ato de constituição é uma etapa formal do processo de legalização da associação, devendo, neste caso, ocorrer durante a Assembleia de Constituição. Assim, a Assembleia de Constituição ela é uma etapa formal do processo de legislação. É realizado no ato da constituição da associação, faz-se necessário a presença de todos os associados. Nesta Assembleia será escolhido o nome da associação, sua sede, será discutido, definido e aprovado o seu estatuto social, sendo também eleito os representantes dos órgãos de direção, quem serão quem vai fazer parte do Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho Fiscal. E após essa etapa, encaminha-se essa documentação para registro. Os documentos necessários para a regularização da associação são: o registro ele é feito no cartório de registro de pessoa jurídica. Nas cidades maiores, provavelmente vai existir um cartório específico para essa finalidade. Já nas cidades menores, esse registro ele é feito no cartório de registro geral. Então, vamos conhecer agora quais são esses documentos necessários para a regularização da associação. O primeiro documento é a ata de fundação, impressa em papel timbrado, se já houver, claro, ou em papel ofício, escrita no livro de atas, sem
a inclusão do estatuto e sem os erros eventualmente cometidos quando foi manuscrito no livro, desde que os erros tenham sido devidamente consertados por observação do secretário, porque é ele que é o responsável em fazer a ata. A ata, ela deve ser assinada pelo representante legal da associação, que neste caso é o presidente, ou, na falta do presidente, outro membro conforme determinado pelo estatuto. Além disso, deve constar na ata que esta é uma cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. O segundo documento são as duas vias dos estatutos, na íntegra, impressos, separados da ata de constituição, com a assinatura do representante legal da associação em todas as páginas. Deve ser transcrito no livro de atas. O terceiro documento é a relação dos associados, fundadores e dos membros da diretoria eleita, com a indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão de cada um e do número do registro e do CPF. Então, neste caso do terceiro aí, são aquelas informações pessoais de cada associado, de cada membro da associação. O ofício, ele deve ser encaminhado ao cartório, então deve elaborar um ofício solicitando o registro daquela associação, assinado pelo representante legal da associação, com a apresentação do seu endereço pessoal e do endereço da sede da entidade. Alguns itens devem constar neste estatuto. Quais são esses itens? De acordo com a Lei 9.096, de 95, e a Lei 10.406. Deve constar a denominação, os fins e a sede de associação, bem como o tempo de sua duração, assim como foi visto, o modo como se administra a sociedade ativa e passivamente judicial e extrajudicialmente, se o estatuto ele é reformável no tocante à administração e de que modo isso ocorre, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. A denominação também, os fins, bem como a duração, o modo como se administra, as condições de extinção da pessoa jurídica, neste caso, o destino dos seus patrimônios, também são informações que devem constar dentro do estatuto. Bem, além disso, a associação, ela deve estar inscrita no CNPJ. Quais são os documentos para inscrição no CNPJ? Documento básico de entrada em 2 vias, que encontra-se disponível na Receita Federal, a ficha cadastral da pessoa jurídica, que encontra-se também disponível na Receita Federal, o quadro de associados com todos os nomes, com todas as informações possíveis que são utilizados, os mesmos utilizados pelos registros que constam no cartório, e o estatuto social registrado em cartório. Então, com essas 4 informações, eu consigo, então, registrar um CNPJ. Após a fase de criação, passa-se, então, para a fase de pré-operacional. Essa fase pré-operacional é a fase da estruturação. É a definição da localização, da aquisição de móveis e equipamentos, da contratação de funcionários, de contadores, da abertura de conta corrente, da licença e de alvarás, entre outros aspectos. Então, concluída as etapas de constituição e de registro, a associação ela estará devidamente legalizada para o exercício de suas atividades.
Os demais procedimentos de documentação e registro de informações do funcionamento da associação, eles devem ser providenciados, né, sobre a consulta de um escritório de contabilidade ou da advocacia, porque isso é necessário para que todas as documentações elas estejam registradas da forma correta. Após a fase pré-operacional, passa-se para a fase operacional. A fase operacional, ela é a etapa onde realmente as atividades que justificam, né, a existência da associação, elas começam a ser desenvolvidas. Então, como a associação ela é caracterizada pela cooperação entre os sócios em busca dos objetivos comuns, essa relação ela se desenvolve e se aperfeiçoa dia a dia. Então, o início das atividades ocorre a partir, né, deste começo, é que vai se ter, então, os desafios, né, reais da associação. Porque até então, nós temos tudo no papel. Agora é o momento de aplicar aquilo que está no papel. Então, as fases anteriores, elas servirão apenas como uma forma de levantamento de informações, né, para construir ou não a associação, mas também como um laboratório para as pessoas aprenderem e desenvolverem a sua capacidade de trabalhar juntas, né, o trabalho em equipe, em torno de um objetivo em comum. A expectativa, neste caso, né, é que esse senso já tenha sido criado até aqui, que é a sensibilização, a partir da sensibilização. E o que diminuirá as tensões no dia a dia da instituição. E é claro que, além disso, uma das formas de diminuir essas tensões é as reuniões frequentes. Então, como toda organização, para ser bem sucedida, a organização também, né, da associação precisará de uma gestão eficiente e comprometida com os propósitos da instituição. Porque se não for assim, a organização ela não se desenvolve. Bem, passado este processo do roteiro da criação de uma associação, nós podemos dizer que a associação ela é pautada na economia solidária. Essa economia solidária ela gira em torno da ideia da solidariedade, em contraste com o individualismo competitivo que caracteriza o comportamento econômico padrão nas sociedades capitalistas. Então, a economia solidária ela é importantíssima para a questão da ajuda mútua, para a questão da colaboração entre as cooperativas, entre as associações, de modo que as pessoas mais unidas, elas conseguem melhores possibilidades. Então, a economia solidária, ela se refere à organização de produtores, de consumidores, de poupadores, entre outros aspectos. E ela vai se distinguir por duas especificidades. Bem, quais são essas especificidades? Primeiro, estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática da autogestão. Então, a economia solidária, ela contribui com este aspecto. Contribui também com a população trabalhadora, em geral, com ênfase na ajuda aos mais desfavorecidos. Então, esses são os dois aspectos específicos que move a economia solidária. Bem, o que seria essa autogestão? A autogestão, ela é a que mais completa igualmente de direitos de todos os membros, né, que eles devem reinar nas organizações da economia solidária. Nós já tivemos esse conceito em outras videoaulas. Então, desde que a organização
ela seja pautada por meio da democracia e que os seus associados eles tenham direito, eles possam deliberar, que eles possam tomar decisões, isso dentro deste processo se chama autogestão. Bem, e se a organização ela for produtiva, como por exemplo uma cooperativa ou uma associação de produção agrícola ou extrativa ou industrial, a propriedade do capital deve estar repartida entre todos os sócios por igual, nem mais e nem menos, que em consequência estes terão os mesmos direitos de participar nas decisões, assim como também nas escolhas dos responsáveis pelos diversos setores administrativos da associação ou da cooperativa. Então, outra modalidade de organização solidária é a cooperativa, como nós já falamos, ou a associação. Estas vão reunir automaticamente pequenos produtores autônomos, assim como agricultores, taxistas, recicladores de lixo. E estes vão fazer, por exemplo, as suas compras ou vender em comum os seus produtos. A ela também se aplica as regras de autogestão. A solidariedade aos desfavorecidos significa que as entidades que promovem a economia solidária, que elas priorizam a organização de cooperativas formadas por pessoas desempregadas em vias de, por exemplo, ou em vias de perder o emprego por crise na empresa, que os assalaria e pobres em geral. Então, a economia solidária ela ajuda, ela possibilita que estas pessoas elas recebam algum tipo de assistência. Bem, aqui também ela vai se manifestar na formação de cooperação, de prestação de serviços voltadas, por exemplo, para o amparo de crianças em situação de riscos, de idosos, né, sem meios materiais de satisfazer suas necessidades vitais, assim também os viciados alcoólicos ou outras drogas pessoais, como também portadores de deficiências físicas ou mentais. Então, a economia solidária, ela propõe esse auxílio, né, propõe esse auxílio solidário. Bem, e por fim, né, a economia solidária, ela também assume um papel importantíssimo de combate ao desemprego pela inserção social, porque é a partir dela que os membros se reúnem para justamente fazer com que ali naquela região o desenvolvimento econômico ele seja possível a partir de, quem sabe, criação de novas empresas, e isso, querendo ou não, faz com que aquela população desempregada ela possa ter oportunidade de trabalhar em prol, né, destas organizações. Pois bem, na videoaula da semana passada, nós aprendemos a respeito dos processos de gestão e a respeito da estrutura organizacional de uma associação. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender a respeito do relacionamento quanto aos tipos de associações, do planejamento e ações das associações, conhecer o processo de criação de uma associação, fazer uma reflexão a respeito do valor da cooperação e a economia solidária para a geração de trabalho e renda. Mais especificamente, nós vamos tratar dos seguintes assuntos: relacionar os tipos de associações e entender o planejamento e ações das associações. Vamos lá? Pois bem,
Compreendido alguns conceitos e objetivos sobre a organização social, assim também a cooperação e o associativismo, vamos estudar agora alguns dos principais tipos de associações existentes no Brasil. As associações, elas podem agregar diversas formas de organização social que compartilham características semelhantes, embora elas tenham a finalidade distinta. Assim, então, vamos ao primeiro assunto relacionado às características, porque para eu falar dos tipos de organização, é necessário que eu tenha em mente quais são as características básicas das associações. Então, para todas as associações que são criadas com base em objetivos comuns, todas elas devem pautar por criação com base em 2 ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns. Além disso, o patrimônio da associação ele deve ser constituído pela contribuição dos associados com base em taxas, em doações, subvenções e etc. Essas associações, elas podem ser alteradas pelos associados. E os seus associados são eles que deliberam livremente. E as entidades, vale lembrar, que são de direito privado e não público. Bem, as associações filantrópicas é um tipo de associação. Elas reúnem voluntários que prestam assistência social a crianças, a idosos, a pessoas carentes. Seu caráter é basicamente o de assistência social. São exemplos desse tipo de associação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Associação de Assistência à Criança Deficiente também é outro exemplo. Além disso, a associação também ela presta assistência social aos portadores de necessidades especiais. Além disso, ela pode atuar junto a instituições religiosas. Então, esses exemplos são exemplos em que as associações elas podem oferecer aí algum tipo de ajuda, algum tipo de amparo. Outro tipo de organização, ou melhor dizendo, associação, são as de associações comunitárias ou de moradores. Essas associações, elas realizam atividades de mobilização, mas em nível municipal, para melhorias de suas infraestrutura e também de resoluções locais. Exemplos disso são as associações de bairros, as associações distritais e entre outras. O próximo é a Associação de Pais e Mestres. Essas associações, elas representam a organização da comunidade escolar com vistas à obtenção de melhores condições de ensino e de integração da escola com a comunidade. Em algumas escolas, se responsabilizam por parte da gestão escolar. Um exemplo disso são as associações de pais e as associações de moradores. A próxima associação é a Associação em Defesa da Vida. Normalmente, esses tipos de associação, elas são organizações que são criadas para defender pessoas que estão em condições marginais na sociedade ou que não têm ou que não estão em condições de superar suas próprias limitações. Por exemplo, as associações de menino de rua, aidéticos, as crianças com necessidades especiais fazem parte desse tipo de associação, assim também como a PAI e os alcoólicos anônimos. Outro tipo de associação são as associações culturais
desportivas e sociais. Elas são organizadas por pessoas ligadas ao meio artístico e têm como objetivos educacionais e de promoção de temas relacionados a artes e questões polêmicas da sociedade, tais como racismo, gênero, violência. Então, fazem parte desse grupo ainda os clubes esportivos e sociais. O outro tipo de associação são as associações de consumidores. São organizações voltadas para o fortalecimento dos consumidores frente aos comerciantes e à indústria e o governo. Exemplo disso são as associações de defesa do consumidor. Bem, quando nós falamos nesses tipos de associações, nós também temos as associações comerciais, empresariais ou de classe. Essas associações, elas representam, elas são associações de representação de empresários, indústrias ou comerciantes, como por exemplo, as associações comerciais, as associações de indústria, as associações empresariais, as câmaras de dirigentes lojistas, assim como outros. Bem, outro tipo de associação são as associações profissionais ou de trabalho. Estas associações, elas representam determinadas categorias profissionais e seus interesses perante a sociedade e aos órgãos do governo. Exemplos desse tipo de associação, nós temos as associações de engenheiros agrônomos, associações de caminhoneiros, associações de professores, associações de aposentados e pensionistas. Temos também as associações governamentais. Esse tipo de associação fortalece a gestão e a organização das unidades de administração pública, além de possibilitar interações de comércio. Um exemplo disso são as associações regionais, assim também as associações de municípios, de nações, como, por exemplo, União Europeia, Organização das Nações Unidas, ou outras ONGs, G20, BRICS, todas essas estão incluídas dentro das associações governamentais. Temos também as associações científicas, de pesquisa ou de inovação. As associações de pesquisa científica e inovação e tecnologia são exemplos de associações que, querendo ou não, acaba apoiando os profissionais para desenvolver atividades que possam contribuir com a ciência. São exemplos desses tipos de associações as ligadas ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, as associações científicas, entre outras que estão relacionadas à pesquisa e inovação. Temos também a Associação de Produtores. Estas associações, elas são formadas por ações de agricultores de diversos segmentos agropecuários, que têm interesses e estão à busca de desenvolvimento e da cadeia produtiva, assim como desenvolvimento de produção, como da cadeia produtiva. Exemplos desse tipo de associação são as associações de produtores de determinada cadeia produtiva, como frutas, milho, figo. Assim também as associações de produtores de uma determinada região, como por exemplo, municipal, regional, estadual ou nacional. Assim também as associações de uma forma específica de produção agropecuária, como por exemplo, os produtos orgânicos.
após o entendimento sobre os tipos mais comuns de associações, vamos agora passar para o planejamento. Como que essas associações, elas planejam as suas ações no dia a dia? Então, nós temos aqui, olha, dizendo que as atividades e ações que possibilitam o funcionamento da associação devem ser muito bem planejadas, envolvendo a definição de prioridades e a adoção de mecanismos de controle bem estabelecidos e de fácil utilização. Então, as atividades do dia a dia, elas são executadas por todos os associados. Embora os diretores executivos tenham assumido algumas tarefas administrativas, todos têm responsabilidade perante o planejamento e ações em benefício das associações. As reuniões da diretoria, por exemplo, elas devem seguir as mesmas orientações básicas, estruturada para as reuniões com todos os associados. Então, diante disso, é importantíssimo que as associações elas mantenham transparência, que elas mantenham sempre o associado como uma forma importante de participação, porque é com essa participação que essas associações elas conseguem se expandir e buscar melhores condições para aquela localidade. Então, as reuniões, elas são os momentos de encontro dos associados. Então, é por isso que as associações, ali os gestores, eles precisam ser bem claros nas suas ações. Eles precisam planejar as suas ações para que os associados, eles tenham interesse em justamente participar das reuniões dos associados. Então, é importantíssimo sempre estar fazendo reuniões, porque é nessas reuniões que os associados, eles podem discutir problemas, resolver algum problema ou buscar algum tipo de solução. Além disso, eles podem apresentar novas propostas, compartilhar informações, possibilitar a criação, por exemplo, a capacitação técnica, apresentar a indicação de orçamento, além de ser um movimento de encontro e de confraternização entre os associados e os seus familiares. Então, para que os associados eles mantenham confiança e o otimismo perante a participação nas associações, o planejamento das reuniões deve ser feito com muito critério e com muito cuidado. O ideal é realizar reuniões com frequências regular, seja reuniões mensais ou reuniões a cada 2 meses, ou como definido entre os associados. O importante é que essas reuniões elas sejam realizadas, de modo a possibilitar encontros constantes entre os associados, evitando longos períodos de distanciamento, onde, às vezes, aquela localidade tem algum problema e que precisa ser resolvido com o mais rápido possível. Bem, agora eu vou mostrar para vocês algumas sugestões que são propostas para a organização e a condução de reuniões dos associados, né, de produtores rurais, por exemplo. Aqui eu poderia também citar exemplo de outro tipo de associação, mas essas organizações, essas propostas, elas podem ser aplicadas para outros tipos de associações e que vão depender aí do contexto em que a organização está inserida. Vamos lá? Bem, primeiramente, para planejar as ações do dia a dia de uma associação, para fazer com que a reunião ela seja produtiva, para que o encontro com os associados sejam produtivos, de forma a fazer com que esses associados possam participar, né, da reunião, nós temos aqui, olha, primeiro, defina de forma clara e objetiva a necessidade
da reunião. Neste caso, é interessante fazer uma pauta para definir quais são os pontos que serão tratados na reunião. Estabeleça o tempo aproximado de duração, para que os associados eles saibam de que hora a que hora provavelmente a reunião vai iniciar e finalizar. Procure definir previamente a data e horário, por exemplo, ou na primeira segunda-feira de cada mês, às 19h30, ou na segunda semana. Sempre estabeleça um mesmo dia da semana para que as reuniões sejam realizadas e assim os participantes, os associados, eles possam também se reorganizar e planejar o seu dia a dia para participar das reuniões. A outra ação importantíssima é a elaboração de uma lista de presença dos participantes, porque assim é possível saber quem são os associados e quem são os convidados, né, desta reunião. Outra situação, programe os temas e decisões a serem discutidas, devendo ser apresentado de forma objetiva, simples e clara, de modo que todos os associados eles possam entender a mesma linguagem. Apresente os temas prioritários, aqueles que vão trazer mais impacto, que serão, na verdade, que irão gastar mais energia do associado. Então, selecione esses primeiros temas para obter maior atenção dos associados. Além disso, aproveite a oportunidade para estimular a capacitação técnica dos associados, que é muito importante. A capacitação técnica, os conhecimentos adquiridos, e isso pode fazer com que o associado conheça mais a gestão, conheça mais a associação em que ele está ali como membro. Além disso, chame palestrantes, estimulem a esses associados a participar dessas reuniões, façam convites a palestrantes, a técnicos ou representantes comerciais que possam apresentar conhecimentos, inovações ou tecnologia de interesse para os associados. Então, é interessante esses tipos de estratégia, porque isso pode fazer com que esses associados, eles participem mais das reuniões, participem mais da gestão, né, do gerenciamento da associação. Bem, prepare com antecedência a documentação, as instalações e os equipamentos necessários. Não deixe para organizar na última hora, porque isso pode trazer um desconforto para os participantes. Então, quando está tudo organizado, toda a documentação, as instalações, isso transmite um ambiente bom, onde a reunião ela foi planejada e não foi algo de última hora. Considere a possibilidade de uma breve confraternização entre os associados e suas famílias, disponibilizando bebidas e comidas ao final da reunião, porque é neste momento em que os associados eles vão fazer ali ou as suas parcerias, onde eles vão criar também as suas redes de contatos ou até mesmo descontrair. Mobilize e comunique antecipadamente os participantes sobre a data e a pauta da reunião, para que não haja, por exemplo, poucos participantes no dia. Então, é importante fazer isso para que aquele associado ele possa se planejar ou planejar suas atividades para naquela determinada data saber que existe uma reunião e que nessa reunião vai ser decidido determinadas pautas. Essa participação, essa comunicação, ela pode ser através de telefone, ou e-mail, ou redes sociais, ou por grupos de troca de mensagem via celular. Enfim, certifique-se de que todos
foram comunicados em relação à reunião e à pauta da reunião. Conduz a reunião com pontualidade e cordialidade e, acima de tudo, respeito a todos. Apresente os convidados, que podem ser um profissional técnico, ou um representante comercial, ou um membro da comunidade, né, interessados em se associar entre os outros. Informe a importância da pauta da reunião e sobre a oportunidade e necessidade de participação dos associados. Além disso, conduza as discussões com foco nos objetivos, deixando os inscritos se manifestarem e oportunizarem os debates que vão surgir, chegando a um acordo em comum para todos os temas. Conclua a reunião fazendo um resumo sobre todos os temas que foram apresentados e quais foram as decisões tomadas. Isso é importante porque na próxima reunião, algum tema que não foi tratado ou algum tema que ficou ainda de ser resolvido, ele pode ser apresentado na pauta da próxima reunião. Registre tudo o que foi discutido em um livro de atas de reuniões e solicite para que todos os participantes eles tomem conhecimento e assine esse registro de informações, ou seja, a ata. Ao finalizar, agradeça a presença de todos, agende a próxima reunião e convide os participantes para um momento de confraternização. Então, chegamos ao final dessa videoaula, conhecendo os tipos de organização, os tipos de associações, assim como o planejamento do dia a dia das ações de uma organização. Na próxima videoaula, nós vamos falar a respeito do processo de criação de uma associação e fazer uma reflexão a respeito do valor da cooperação e a economia solidária para a geração de trabalho e emprego. Até a próxima videoaula.